Olá, meus amigos, estamos começando mais um Proseando nas Gerais e hoje você conhece um tal de Luiz Wesley Salles Alves? Talvez não, mas se eu falar no Homem da Torta, eu tenho certeza que você vai conhecer e ele está aqui comigo e por um acaso se chama Luiz Wesley. Luiz Wesley. Luiz Wesley, o Homem da Torta. Você é Montes Clarense mesmo? Sou nascido aqui em Montes Claros, nasci 16 de 4 de 79. 79? 38 aninhos nas costelas. Só 10 anos mais novo que eu, mas tá tudo bem. Tô bem. E como é que era a família? Pai, mãe, irmãos? Cara, assim, não é uma família normal. Minha família, graças a Deus, até os 8 anos de idade, né? Minha família foi normal até essa data, quando meus pais se separaram. Aí a gente teve para casa de minha avó, né? Eu morava no centro, aí a gente foi pro Sintra. Eu passei muito de minha vida ali no Sintra também, até essa fase de pré-adolescência para adolescência, eu fiquei muito ali no Sintra. No Sintra. Isso. Ali é uma região até mais tranquila que no centro. Imagino que para criança que gosta de liberdade, gosta de se divertir com os irmãos, inclusive, espaço tinha, né? Tinha. Brinquei muito ali naquela pracinha em frente à igreja. Na época era muito bom. Quando a época a gente podia brincar, entrar no quintal dos outros. Tinha umas chácaras ali no fundo da igreja, ali que a gente já pegava umas mangas. Chácara? Jabuticaba, umbu, a gente pegou muito ali no fundo da igreja do Sintra. O dono não pode, agora já vai estar sabendo, né? É tempo bom, então eu não conhecia essa fase, né? Estou há pouco tempo em Montes Claros, então eu não conhecia essa região ali. São quantos irmãos você tem hoje? Hoje sou eu, Wesley, Eduardo, Luélia, né? São 3 irmãos. São 3 irmãos. 3 irmãos comigo. Tinha aquela parceria de irmãos, vocês sempre aprontaram juntos ou brigavam bastante também? Não, já brigamos bastante, aprontava junto também, mas Luélia era mais pequeno, Eduardo era menorzinho, porque na época do meu irmão tinha 6 anos, né? Era de 8 para 9 anos que eu fui pro Sintra. E foi quando eu comecei a trabalhar também, já nessa época também. Eita, fé, mas o sobrenome desse homem é trabalho, pelo amor de Deus. Com certeza. Você já era extrovertido, alegre, expansivo, assim como você é hoje, ou você era mais retraído? Não, eu sempre fui bem assim, entre aspas, bem elétrico, hiperativo mesmo. Principalmente quando criança, pra você ter ideia, eu não podia ir pras festas, minha mãe tinha uma preocupação danada, o pessoal ficava com medo de mim. Por quê? Eu chegava em festas que minha mãe me levava, chegou ao ponto de aniversariante cantar os parabéns, dormir, botar na cama, eu lá e morder o menino todinho. Eu era bem complicado. Não tinha bolo pra você comer? Não, mordia. Nossa senhora, minha mãe passava cada vergonha. Eu mordia mesmo os meninos, impressionante. Eu já estou querendo saber mais histórias. Aposto que deve ter algumas bem boas nessa fase. Tem. Nessa fase, inclusive, o glorioso Padre Henrique, acabou de falecer agora. Eu tenho uma história maravilhosa, que ele me ajudou bastante. Porque na época que meu pai e minha mãe separou, ele acolhia muita gente lá naquela sedinha ali do Sintra. E o Padre Henrique era uma pessoa sempre muito maravilhosa, muito atenciosa, sempre preocupou muito com a parte religiosa, a parte da alimentação da gente. Tinha um café que a gente adorava, um suquinho com pão à tarde, que era maravilhoso na época. E teve uma história assim que é muito engraçada, ao mesmo tempo assim, né? Eu fico até um pouco, porque as pessoas podem confundir, mas não adianta, não precisa confundir. Porque na época tinha o Dia das Crianças e ele reunia sempre muitos brinquedos, frutas, para dar pra gente na época. E tinha muita criança lá no salão, e eu na frente sempre, porque eu era muito hiperativo. Oh, me dá, aquela coisa toda de criança. E me empurraram lá atrás. Eu fui na frente dele, bati nele, joguei ele no chão. Nossa, na época, derrubei o Padre Henrique. Engraçado que na época eu assustei e tudo, ele ficou assustado comigo. Mas era uma pessoa muito gente boa, né? E aconteceu outra coisinha também, mas aí a gente deixa pra lá, porque ele achou uma manga, rapaz. Uma manga, menino, bateu a manga no meu nariz, me deu uma mangada. E muito tempo depois fui no casamento dos meus avós, de bodas de ouro deles. Ele correu, terminou ali o casamento dos meus avós. E eu corri na sacristia. Falei, Padre Henrique, tu lembra de mim? Ele olhou assim, claro que não lembrava. Né? Bastante tempo, né? Tanta criança. Ele não lembrava. O da manga. Ele, meu filho, me perdoa. Não, você não tem nada que perdoar, você me ajudou tanto. Você me ajudou tanto, uma manga a menos, uma a mais, não ia fazer diferença nenhuma. Então, era uma pessoa que eu gostava demais. É uma figura que vai marcar a história, né? Me ajudou muito.
Me ajudou muito e posso te dizer porque naquela época a gente podia brincar na rua até mais tarde e tudo, mas sempre ia para lá porque sabia que lá tinha o que comer, lá a gente podia brincar lá, porque tinha hora para tudo lá. E me ensinou muito essa parte assim de você saber o que você tem hora para tudo. Tem hora para você brincar, tem hora para você ajudar seu pai, ajudar sua mãe, tem hora para trabalhar, tem hora para estudar. E foi lá muito que eu aprendi disso aí também. Claro, com minha mãe também, né? Você acha que, você citou aí logo no começo da entrevista, que quando você tinha 8 anos, ou seja, muito jovem ainda, Sim. seus pais se separaram. Sim, sim. O que isso afetou, não só no seu comportamento, mas na sua cabeça mesmo, de criança na época? Aí eu fiquei um pouco confuso, porque até então eu tinha meus pais, meu pai, minha mãe, meus irmãos dentro de uma casa, e aconteceu isso, deles se separarem, mas eu fiquei muito confuso na época. Mas um confuso que também me ajudou bastante, né? Porque foi nessa época que eu comecei a ajudar minha mãe. Como meu pai e mãe se separou muito cedo, né? A gente foi para casa de minha avó, e uma pessoa muito simples, meu avô era aposentado, minha avó não tinha aposentado ainda, então quem sustentava a casa era meu avô. Imagina você chegar e ir para casa de seus avós com mais 3 crianças. Então minha mãe teve que caçar um emprego, minha mãe limpou muita casa, trabalhou de doméstica, depois que ela arrumou um trabalho no hospital. Mas aí eu tive que ajudar ela um pouco. Eu lembro muito, na época dela, que na época, Denis, ela falou, vamos fazer tempero para vender. E ela arrumou uma bacia de alho com água, jogou esse alho lá, botava para descascar o alho e fui vender o tempero. O tempero que ela fazia, fechava com vela e o tempero e mandava eu vender. E na época ela fez ali em torno ali, uns 25 para 30 saquinhos de tempero. Falou, isso você é criança? Eu 8 para 9 anos de idade. Eu acho que trabalho nunca matou ninguém, nunca vai matar, pelo contrário. Mas ajudar a gente. Exatamente. E não deixava de estudar não, viu? Estudava na parte da manhã e à tarde eu vendia os temperos. E eu saí na parte da tarde para vender o tempero para a mãe. E uma coisa impressionante. Eu vendia ali em torno ali dos 25, 30 pacotes. Eu vendi uns 20, 23. Cheguei alegre em casa, pulando. Mãe, vendi quase tudo. Ela, vai vender tudo. Volta para trás. E vende os dois que faltam. E vende o restante que falta. Falou, desse jeito, você não volta com um para casa. De lá para cá, nunca mais eu voltei com tempero para casa. Vendia tudo. Tudo que ela fazia, eu vendia. Né? Já tem o time de vendedor já era, desde criança. Mãe colocou isso. E é um dom que eu tive mesmo. Eu acho que é um dom, porque a gente sempre acaba vendendo tudo. Ou sua imagem, ou você vende torta, ou você vende bala, o chiclete, o próprio... A gente é sempre comerciante, né? Vende imagem, vende tudo. Então eu tive esse dom. Esse dom de vendas, eu acho que está em mim. Deus pôs em minha vida. E minha mãe só ajudou a aflorar mesmo. Apesar que quando era menino eu tinha outros sonhos, né? De ser dentista, eu queria jogador saber. de futebol. Cientista? Não, jogador de futebol e dentista. Jogador de futebol. E dentista. Vamos botar aqui. Dentista do lado de lá. Totalmente oposto. Totalmente oposto. Como é que era esse pensamento? Como é que seria esse seu futuro na sua cabeça de ser dentista ou jogador de futebol? Assim, até fui para Belo Horizonte, fiz um teste lá no Atlético. Ah, você chegou a fazer o... Já cheguei a fazer um teste. Minha tia me levou, minha tia mora em São Benedito, lá em São Benedito, lá em Belo Horizonte, me levou, fiz um teste, inclusive. Passei no primeiro, aí fiquei de voltar em janeiro e não voltei. Mas aí eu já estava, já indo para virar adolescente, já estudando e querendo já trabalhar, ganhar o próprio dinheiro. Acabou que eu não levei muito a sério. Mas, por outros problemas também, mas aí não deu para mim ir, né? Falta de dinheiro também, ajudando em casa. Acabou que eu desiludi um pouquinho e continuei jogando bola aqui em Montes Claros mesmo. Maravilha. Com os colegas. Você já estava chegando então aí nessa fase de adolescente. Sim. Essa fase adolescente, você sabe que é difícil, aborrecente, é complicado. É época das revoltas. Né? Como é que foi esse seu período de adolescência? Muito trabalho, nunca deixei de trabalhar, ajudava em casa quando dava. Com o quê? Aprontava também de vez em quando. Ou na parte boa primeiro. Com o que você mexeu? O que você trabalhava quando era adolescente? Ainda vendendo temperos? Com o quê? Aí, nessa época, depois dos temperos, a gente já mudou, assim, por volta de 11 para 12 anos, a gente foi para o Cristo Rei, onde eu moro até hoje. Minha mãe tem a casa até hoje, né? Depois de São Judas ali. E nessa época, a gente mudou para em frente à fábrica, uma fábrica de sapatilhas, Alpargatas Vinícius.
que era um pessoal do Olímpio da Margarete, que é um pessoal que acolheu a gente muito bem. A mãe começou a trabalhar lá, depois eu trabalhei, meu irmão trabalhou com eles. Então só faltou minha irmã. E apesar que eles adoram minha irmã também, só faltou ela para trabalhar com eles. Mas todos nós da família, e trabalhamos muito tempo com ela. Eu trabalhei lá dos 11, 12 anos por aí, até os 18, por aí, 19 anos. Trabalhei com ela, lá nessas Alpargatas Vinícius na época. Acabou tendo uma relação mais de amizade do que de patrão-empregado. Sim, sim. Inclusive, a amizade ficou até hoje. Dos filhos dela cresceram com a gente, tanto o Vinícius hoje, Vinícius e a Ana Paula. Vou mandar um abraço para eles. Eles foram pessoas muito especiais na vida da gente. Ensinou muita coisa também. Eu devo muito a eles também, esse time de comerciante e tudo. O Olímpio me ensinou bastante, a Margarete também me ensinou. Né? Mas agora vou voltar um pouquinho lá. Que aprontação que era essa? O que você aprontava quando era adolescente? Tinha jeito, né? Gente de 17, 15, 16 anos, por aí, 14, 15 anos. Já quer voar, já quer arrumar namorada. Né? Já quer bagunçar mesmo. Já. Então conta uma história dessa pra nós aí. Vai. Mexe no baú lá. Tá bom. Para começar, quem eram os amigos que te acompanhavam nessa? Eram os meninos lá do Cristo Rei, né? O João Batista, Maciel, os meninos lá que a gente jogava bola junto, o pessoal lá do Conjunto Mazin, o João Batista, o Daniel lá do Cristo Rei, o próprio Vinícius, filho de Marcos, que hoje é tenente da polícia, Marcos Vinícius, gente boa demais, abração pra ele, gente boa pra caramba. E eu teve uma história engraçada, porque na época ali, do fundo de casa, ali era mato, e aquele rio ali do fundo, o rio Bicano, o córrego do Bicano ainda era água potável, tinha peixe, a gente nadava lá no poço, lá embaixo. Na época não tinha aquela ponte lá que hoje vai pro Dona Gregória. E era uma coisa engraçada, eu peguei a bicicleta e saí com a estilingue, que você já viu, né? Adolescente, criança, não tinha, naquela época podia. E eu saí feliz, hoje eu vou pegar alguma coisa, vou fazer em casa. E eu desci de bicicleta, isso num sábado, eu desci de bicicleta e sempre tinha umas casas do outro lado, lá do Santo Inácio, e aquele matão, e aquele monte de frango passeando no mato lá. Eu matei um frango desse e levei pra casa. Na pedrada. Foi no Restilingue. Usou a bolsa, matei o frango, eu vou comer frango caipira hoje. A mãe vai fazer, mãe, trouxe a senhora, matei o frango. Ela olhou pra mim, me deu uma surra, falou, menino, como é que você mata frango dos outros? E eu só vou cozinhar o frango, porque já tá aqui, já tá morto, mas você fez errado, você não podia ter matado o frango dos outros. Te deu aquela lição de moral. Me deu uma surrinha, né, básica. Deu um corinho, porque cor também não machuca ninguém, né? Não, mas era uma história interessante, porque apesar da gente ter essa liberdade, a gente percebe que a sua mãe tinha um tino de educação para vocês diferenciado. Sim, mãe, muitas das vezes, a maioria das vezes, ela foi mãe e foi pai. Quando tinha que ser severa, ela seria. Quando teve que ser séria, ela foi. Quando teve mais enérgica, também foi. Quando ela quis liberar a gente, ela também liberou na hora certa. Né? E devo muito a ela, né? A gente não tem ido por outros caminhos. Porque eu não vou mentir pra você, não tive a oportunidade de ir. Pro caminho da droga. Por exemplo, me ofereciam, mas graças a Deus e a mãe tirou muita gente disso. A gente tinha muito medo. A mãe punha muito medo na gente, toma cuidado, olha isso. Olha aquilo, gente, vocês andam, não aceitem nada de estranho. Olha que a gente brincava, chegava em casa 11 horas da noite e não tinha essa violência que está aí hoje. E graças a Deus, era mais tranquilo. Né, e a mãe também, a gente evitou muito esse tipo de coisa. A gente vê que se ela tinha, né, bem essa cobrança, eu imagino como é que não devia ser na escola. Você era um bom aluno? Era um bom aluno, mas já aprontei também bastante na escola. Que diga, dona Cida, pessoal isso. da Eloy Pereira, final do Reivaldo, vice-diretor, pessoal ali. Você estudou na Eloy Pereira, ali perto da Ponte Preta? Isso, estudei na Eloy Pereira. Na Eloy Pereira, para mim, foi uma maravilha, porque teve gente que me ajudou bastante na Eloy Pereira. Na verdade, a família toda estudou lá. Eu, tanto o Hélio quanto o Eduardo. Todo mundo estudou. Já teve suspensão já na escola. Eita, mas agora por quê? Conta aí pro pessoal não fazer. Por que ele acabou suspenso? Não tinha jeito. A gente brigava, tinha hora na educação física com os meninos, né? Jogando bola, sabe? Tinha um atritozinho. Discute, sai no tapa. Aí saía, aí Cida pegava muito o pé da gente, conversava muito dentro da sala de aula. Na época não tinha telefone, né? Zap. Então a gente conversava, o zap nosso era bater papo, bater muito melhor do que o tal do zap. Era boa, com certeza. Quanto tempo, assim, de
de estudos você teve? Você chegou a completar toda a... É aí é que tá. Eu estudei uma oitava certa série? época. Eu completei o ginásio. Depois no EJA, no Eloy Pereira, inclusive. Terminei no Eloy. Eu parei de estudar uma época, aí voltei de novo. Tornei parar e voltei depois de mais velho. Olha, tem quanto tempo? Já tem bem uns 5 para 6 anos que eu terminei o segundo grau. Lá na EJA, no programa da EJA, no Eloy Pereira. Eu falei, Tina, se eu vou voltar a estudar, é lá. Porque eu sempre gostei de lá, o pessoal sempre me tratou muito bem. E depois que eu voltei para EJA, você precisa ver como o pessoal me tratou. O pessoal da escola sempre foi muito gente boa comigo. Para você, o que a gente percebe que já tem esse tino comercial, já tem isso tudo, era importante você bater no peito e falar assim, eu completei o meu segundo grau, eu tenho meus estudos? Inclusive, eu até passei no vestibular, eu passei para nutrição, aí não pude fazer, porque na época eu não consegui o FIES. Tentei, e na época logo minha esposa engravidou do segundo filho, e eu fiquei com medo. Eu não consegui o FIES. Até mudei, queriam que eu trocasse para gastronomia na época, e eu não fiz, justamente por causa disso, porque eu fiquei com medo, estava um pouco apertado na época, e fiquei com medo de eu arcar com essa despesa a mais. Logo quando eu terminei a EJA, terminei os estudos, eu já prestei o vestibular e já passei em nutrição. E na época eu não consegui o FIES. Mas ainda almeja que isso venha a acontecer? Sim, penso sim em voltar a estudar. Mas eu não sei se eu vou para essa área de cozinha. Porque me levaram para essa área de cozinha, eu gosto muito de cozinhar. Adoro cozinhar. Mas eu penso hoje que eu acho que eu estou precisando de outra coisa. De uma parte mais de gestão, né? Uma parte de marketing. Também já me ofereceram para me dar palestras, até hora eu já pensei nisso. Vamos ver para onde o futuro está me levando. Nós vamos saber mais histórias, que você está vendo que história aqui não vai faltar. Esse programa segura a onda aí, daqui a pouco, depois do intervalo, a gente volta para bater aquele papo aqui com o Luiz Wesley, o homem da torta.